No primeiro quadrimestre do curso Bacharelado em Ciência e Tecnologia, desenvolvemos nosso projeto final da disciplina Estrutura da Matéria, explicando como os cientistas determinam a temperatura de uma estrela. Nosso grupo é composto pelo João Vitor, Luana, Tainá e por mim, Juliana. Para a realização desse projeto, contamos com o apoio da professora doutora Patrícia D'Antoni. Começaremos nossa explicação voltando um pouco no tempo, a fim de lembrar que, desde o início, curiosos como somos, observamos o céu e a toda a natureza que nos cerca, tentando propor hipóteses para o que de fato estamos observando. Diante disso, percebemos a serventia dos recursos que tínhamos para o nosso desenvolvimento e, por isso, passamos a utilizar as estrelas como parte de práticas religiosas, guias em navegações, mapas, calendários, reguladoras da agricultura e em inúmeras outras aplicações que nos forneceram, direta ou indiretamente, maior compreensão sobre o mundo em que vivemos. Hoje, sabemos que o Sol é a estrela mais próxima da Terra e podemos determinar sua temperatura em aproximadamente 5.778 Kelvin, mas não dessa forma. Isso porque, assim como o Sol, a temperatura de outras estrelas pode chegar a milhares de Kelvin. E, mesmo se fosse possível um termômetro suportar temperaturas tão altas, como e quem poderia usá-lo em estrelas a bilhões de anos-luz de distância? Mas afinal, se não podemos ir lá e medir com um termômetro, como então os cientistas conseguem medir a temperatura de uma estrela? Com a aplicação de leis empíricas construídas a partir do modelo do corpo negro. Mas, para entendermos essas leis, o melhor seria apresentar o que é este modelo. Observando desde muito tempo que corpos sólidos apresentam brilho e mudam de cor quando submetidos a altas temperaturas, depreendemos que a emissão de radiação eletromagnética captada por nós, quando na região do visível, obedecia a certo padrão de intensidade luminosa e cor em relação à temperatura a que esses objetos eram postos. Nesse cenário, Bunsen e Gustav Kirchhoff estabeleceram que quando os objetos são aquecidos a temperaturas cada vez mais altas, em princípio só há emissão de infravermelho, para então passarem para a região do vermelho e, se o aquecimento continuar, na região laranja, seguida do azul esbranquiçado. Isso significa que, quanto maior for a temperatura de um corpo, maior será a frequência e, por consequência, menor o comprimento de onda da luz irradiada por ele. Mesmo que certa quantidade de energia seja irradiada em comprimentos de onda maiores ou menores, o pico desta emissão será centrado em uma faixa modesta de comprimento de onda, e tal conclusão foi tomada a partir da idealização do modelo chamado de corpo negro. Proposto por cientistas como Kirchhoff e Max Planck, esse modelo idealizava um corpo que inicialmente absorveria toda a radiação que incidisse sobre ele, mas nós sabemos que sua obtenção é inviável. E para conseguir fazer algo parecido na prática, fora criada uma espécie de forno com um pequeno orifício, onde, de acordo com o aumento da temperatura, era possível ver a cor da luz emitida por ele. Partindo dessas conclusões, reunidas com o experimento modelo do corpo negro, foi possível elaborar duas leis empíricas que descrevem a relação da radiação de um corpo com a sua temperatura. Por isso, apesar de não conseguirmos ir até lá e medir a temperatura de uma estrela, podemos captar a radiação emitida por ela e determinar, com o uso dessas leis, a temperatura de sua superfície. A primeira lei que discorreremos será a de Stefan Boltzmann, que fornece a densidade de fluxo total, que seria a soma de todas as densidades de fluxo de energia correspondentes a todos os comprimentos de onda emitido por um corpo, que descreve a potência irradiada de um corpo negro em termos de temperatura, de acordo com a seguinte expressão. Primeiramente, os cientistas medem o fluxo total de luz proveniente da estrela, relacionando esses fatores para estimar a luminosidade. Utilizando interferômetros, o raio de uma estrela também pode ser encontrado. Substituindo os valores conhecidos na equação de Stefan Boltzmann, encontra-se a temperatura de uma estrela. A limitação desse método está na dificuldade encontrada pela comunidade científica em medir os raios das estrelas maiores e as mais próximas. Lei de deslocamento de Wien. Esta lei relaciona o comprimento de onda da radiação eletromagnética de um corpo negro com a sua temperatura,
Especificamente, a física da radiação dos corpos negros abriu a possibilidade de entendermos a variação das cores estelares. A cor varia conforme sua temperatura. As estrelas frias irradiam na região vermelha e infravermelha do espectro eletromagnético, parecendo vermelhas, e as estrelas quentes emitem comprimentos de onda azul e ultravioleta, parecendo azuis ou brancas. Ao longo do comprimento de onda, podemos saber qual o seu espectro eletromagnético. Através desta fórmula, calculamos a temperatura das estrelas. Mas precisamos lembrar que esse método da lei de Wien só é aplicável a estrelas que se aproximam muito de um corpo negro, não sendo o caso da maioria, pois não fornece um resultado muito preciso. Agora que vocês já sabem um pouco sobre as leis empíricas, vamos para o método de fotometria, uma terceira forma de se encontrar a temperatura de uma estrela. Método de fotometria. Nesse método, medimos a intensidade da luz que passa por diferentes filtros através de 3 observações telescópicas. Esses filtros são especiais, pois transmitem apenas radiações eletromagnéticas, rejeitando todas as outras. Os 3 filtros de banda são U, B e V, e a quantidade de energia por centímetros ao quadrado por segundo, também chamadas de fluxo, são designadas por FU, FB e FV. A comparação entre as razões dos fluxos obtidos em cada faixa do espectro indica a cor de uma estrela. Se a razão entre FU e FB for maior que a razão entre FB e FV, a estrela é mais brilhante quando vista através do filtro U do que quando vista pelo filtro V. Isso significa que ela emite mais radiação de comprimento de onda curto que de comprimento de onda longo, e, portanto, sua cor deve ser mais próxima da azul que da vermelha. Se a razão entre FU e FB for menor que a razão entre FB e FV, a estrela emite mais radiações longas que curtas e sua cor puxa para a cor amarela, alaranjada ou vermelha. Se as razões são iguais, a cor da estrela é branca. Por meio desse raciocínio, é possível estabelecer uma escala numérica que quantifica a cor das estrelas. Ela é chamada de índice de cor, sendo expressa dessa maneira. Estrelas quentes e azuis têm valores de B-V menores e negativos do que as estrelas frias e vermelhas. A partir do índice de cor, podemos determinar a temperatura superficial da estrela em Kelvin através da fórmula de Russell. Essa tabela nos mostra alguns índices de cor com suas respectivas cores e temperaturas superficiais médias associadas.